A paz do Senhor, aqui é o pastor Henri, pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro, ministro de jovens e adolescentes, e eu estou aqui para mais um estudo bíblico temático, ah, abordando temas que a gente considera importantes e relevantes no convívio entre os irmãos da igreja e também nas relações de líderes, lideranças, né, da igreja, líderes com seus liderados. E hoje nós vamos falar sobre a ira à luz da Escritura. Eu queria então aqui nesse momento fazer uma oração e nós já vamos então apresentar esse material. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua palavra e diante do Senhor nós te clamamos e pedimos que o Senhor venha falar conosco através desse estudo, que a Tua palavra venha a encontrar nos nossos corações um terreno fértil para produzir, Senhor, mudança e aperfeiçoamento, especificamente nesse assunto que vamos estudar, que é a ira, que a gente possa expressar um caráter bíblico e aprovado pelo Senhor. Abençoa cada um que agora recebe essa instrução bíblica para que possam glorificar ao Senhor com a sua vida, com o seu testemunho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora sim, nós vamos aqui compartilhar esse material, essa imagem. Peço que você acompanhe. Então, conforme eu falei, o título do nosso estudo é Ira à luz das Escrituras. E vamos, então, iniciar esse estudo. A gente sabe que a ira é uma emoção humana e é legítima. E ela frequentemente está presente nas Escrituras. Mas, apesar disso, né, toda emoção que a gente manifesta, ela está afetada pela queda. E ela pode acontecer ou se manifestar de forma santa ou pecaminosa. E para o cristão que é regenerado, compreender a diferença e saber lidar com a ira à luz da palavra de Deus é fundamental a gente viver e se esforçar, né, pela santidade. Então, todo tipo de emoção que eu possa ter, que você possa ter, essa emoção ela é afetada pela queda e precisa ser governada pelo Espírito Santo, e isso é, em última análise, o esforço e a cooperação que há entre o crente e o Espírito Santo pela santidade. Então, a ira, que é uma emoção, ela faz parte desse grupo de emoções que precisa ser governado e controlado pelo Espírito Santo, para que então esta ira seja aplicada de forma santa e correta. É muito importante isso porque tem pessoas que entendem que a ira é uma emoção proibida. A ira não é uma emoção proibida. O pecado que pode acontecer motivado por alguma ira pecaminosa, aí sim, esse pecado é proibido e deve ser evitado e corrigido, tá bom? E o texto de Efésios 4:26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, aqui, por esse texto, é claro, é possível admitir, então, que é possível alguém ficar irado sem pecar, desde que a sua atitude externa e a sua motivação interna seja santa. Então vamos ver. Primeiro ponto que eu queria aqui apresentar para os irmãos é o ponto da ira santa, a diferença entre ira santa e ira pecaminosa, né? Então primeiro vamos falar da ira santa, que é o quê? A manifestação da justiça de Deus. Até porque se a ira fosse como um todo pecado, então o fato de Deus se irar, a gente teria que admitir que Deus estaria cometendo pecado, e não é. Deus ele está irado e ele, dentro da realidade do pecado das pessoas, da inimizade que as pessoas têm com ele está irado com as pessoas, inclusive, e há manifestações dessa ira, e todas essas manifestações e todo esse estado de ira que Deus está com relação ao pecado e às pessoas pecadoras e tal, isso é de forma santa. Então, se Deus pode
se irar de forma santa, é que então existe a ira santa. Agora, vamos entender se o ser humano consegue, então, expressar alguma ira santa. É isso que a gente vai ver aqui. Bem, a ira santa é aquela que reflete a indignação justa contra o pecado, a injustiça e o mal. Então, ficarmos irados de forma santa tem a ver com relação ao pecado, a injustiça e o mal. Então, se a gente estiver buscando a justiça, evitando o pecado e buscando o bem, então, na medida que a gente se depara com o pecado, com a injustiça e com o mal, a gente eventualmente pode ficar irado, e isso não é, a princípio, pecado. É um zelo pela glória de Deus e pela santidade. Então, vamos dar alguns exemplos, né? Jesus se ira ao ver o templo transformado em mercado. O texto de Mateus 21, 12 a 13, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, aqui Jesus manifesta uma ira santa contra a profanação ali do templo, transformando o templo num lugar de comércio e de roubo como ele mesmo expressou, covil de ladrões. Então ali ele está dando uma declaração pela santidade do lugar, do espaço, a casa de Deus. Nós vemos também outro exemplo aqui, que Deus se ira contra o pecado. O texto diz em Romanos 1,18, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que suprimem a verdade pela injustiça. Então aqui nós vemos que Deus ele está irado contra o pecado e não por isso Deus é autor e comete o pecado. Neemias se ira diante do pecado do povo. Quando soube que os nobres e oficiais cobravam os juros do povo, fiquei muito irado. E aqui o texto fica claro de que Neemias estava buscando a justiça e não estava cedendo para o pecado. A ira é uma emoção que pode refletir uma indignação santa contra uma injustiça, que é o caso aqui. Neemias expressou indignação justa diante da opressão dos pobres, mas agiu com sabedoria, convocando uma assembleia e conduzindo, né, a correção da injustiça. Então, o problema está, claro, na motivação e o que você vai fazer com aquela situação de acordo com a sua motivação. Se a sua motivação for pura e santa, a sua atitude tende a ser pura e santa. Paulo se ira em zelo santo pelos Gálatas. Veja aqui. Gostaria que aqueles que os perturbam se castrassem. Olha que palavra dura ele expressa aqui, porque estava irado com as pessoas que estavam perturbando os Gálatas, os opositores, os que tinham má intenção. A linguagem de Paulo aqui é forte, mas demonstra zelo contra os falsos mestres que tinham má intenção, infiltrados ali nos Gálatas para distorcer o evangelho. E lembrando aqui do pastor Paul Washer, que diz acerca da ira: a ira de Deus é santa e necessária. Um Deus que não se ira diante do mal não é digno de adoração. Então, neste sentido aqui, o que o Paul Washer está dizendo é que a ira, que é santa, ela é necessária. E, neste sentido, ela é elogiosa. E, por isso, um Deus que se ira é digno de adoração. E um Deus que não se ira, então não merece a adoração. Agora nós vamos falar um pouco da ira pecaminosa, que tem a ver com egoísmo, orgulho e um desequilíbrio. Vamos ver aí. A ira pecaminosa, ela nasce do orgulho ferido, da vaidade e do ego. É descontrolada, vingativa e destrutiva. E aí a gente pode ver alguns exemplos. Caim se ira contra Abel e o mata.
Caim ficou muito furioso e o seu rosto se transtornou. Ou seja, Caim ficou com inveja, desequilibrado até, pelo texto que a gente acaba de ler, e aí ele vai agir. E quando ele age em consonância com o pecado interno, e que estava se externando, e aí ele vai e mata o seu irmão. Outro exemplo de ira pecaminosa. Jonas se ira contra Deus por ter misericórdia de Nínive. O texto de Jonas 4:1 diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O profeta Jonas, que foi enviado para pregar à cidade dos ninivitas, em Nínive, para aquela geração de ninivitas ali, que eram inimigos do povo de Deus e que eram cruéis, terríveis, violentos, assassinos. Ele queria que aquele povo morresse, Jonas, mas Deus queria salvar aquela geração e ensinar que ele é um Deus de salvação e salva até inimigos. Jonas fez de tudo para não atender à ordem de Deus e foi obrigado, forçado e caiu na boca do peixe. E dali ele clama por misericórdia do Senhor. Deus manifesta a misericórdia e o coloca fora da barriga do peixe, e ele vai então à cidade e prega uma palavra até, de certa forma, reduzida e limitada em relação ao que Deus tinha mandado ele pregar. Uma espécie de uma pregação com má vontade. Quando ele então faz essa pregação, ele sai da cidade e aguarda para ver se a destruição da cidade, que era o que ele tinha profetizado, aconteceria, mas aquela geração ali, e o rei, seu representante, propaga um jejum e se arrepende dos seus pecados e clama por misericórdia e fica na expectativa, né, que ele não conhece o Deus de Jonas, conhece por alto, né, vamos dizer assim, e ele fica na expectativa se esse Deus teria misericórdia. E Deus manifesta misericórdia e toda aquela geração crê em Deus e é salva. E Jesus corrobora com isso quando menciona esse episódio no Novo Testamento. Ele menciona que aquela geração foi salva. E Jonas, aguardando, vendo que nada aconteceu e o prazo se expirou, ele fica profundamente triste, descontente com essa situação e fica enfurecido porque Deus salvou aquele povo. Então veja, uma ira pecaminosa, porque não expressou graça, não expressou misericórdia e não acompanhou a vontade de Deus e o caráter de Deus, que é um Deus misericordioso e sempre vai dar a oportunidade de salvação até que o tempo se esgota. E Jonas não queria dar o tempo, a longanimidade que Deus apresentou, o longo ânimo, porque ser longânimo, e é uma característica de Deus, é ser tardio em irar-se. Então, Augustus Nicodemos vai dizer: a ira pecaminosa é um tipo de idolatria. Exaltamos nosso ego acima do plano soberano de Deus. Então, a gente tem um plano melhor, um plano maior, e a gente tem um outro Deus, que nós somos melhores do que Deus e temos uma ideia melhor do que a de Deus, e nós estamos, nesse sentido, nos adorando quando ficamos irados de forma pecaminosa. Agora, vamos ver aqui um exemplo, exemplos, melhor dizendo, da ira e as suas consequências. Primeiro, Moisés e a tábua quebrada. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Isso está escrito em Êxodo 32, 19. Aqui Moisés fica irado por ver a idolatria do povo, então ele está indignado com o pecado do povo, e isso não é errado, ficar indignado com o pecado, só que a atitude é pecaminosa, porque ele quebra as tábuas da lei, ele toma uma atitude de violência e também, de certa forma, de profanação àquilo que ele tinha recebido de Deus, da palavra de Deus que ele tinha recebido naquelas tábuas. Ou seja, embora a ira seja justa, ele perdeu o controle das suas ações. E por isso há uma consequência pecaminosa, apesar da indignação ser correta, justa e santa.
Davi e Nabal. Esse caso aqui também é interessante. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. 1 Samuel 25, 39. Davi, ele decide se vingar de Nabal porque foi ofensivo e desprezou Davi, porque era um homem inconsequente e um homem já equivocado. E quando então Davi se prepara para cometer essa vingança contra Nabal, Abigail impede. Abigail, a esposa de Nabal, impede, conversa e clama, e intercede de forma até espiritual pela vida do seu marido e para que Davi não fizesse justiça própria e vingança. E aqui, então, quando ela faz isso, Davi decide honrar aquele pedido daquela mulher e não se vinga e confia que Deus é soberano sobre qualquer vingança. E aqui esse texto que eu acabei de ler é Davi glorificando a Deus por saber que Deus honrou a postura pacífica de Davi, confiando na vingança que estava nas mãos de Deus. E Deus, de fato, vingou. Deus permitiu a morte chegar na vida de Nabal, como uma punição por seu comportamento contrário e reprovável diante de Deus. E Davi não precisou fazer justiça própria. Por isso, Davi louva ao Senhor, e ainda dentro do contexto do Velho Testamento, ele toma Abigail como sua esposa e, de certa forma, se torna também ali um resgatador de Abigail, que ficou viúva, mas que foi bênção na vida de Davi, impedindo-o de cometer um ato de vingança. Então, um exemplo claro da ira impulsiva que foi evitada por uma palavra sensata, uma palavra convergente com a vontade de Deus. Outro exemplo de ira e suas consequências, Jesus e os cambistas, que já falamos no início. E aqui eu reforço em João 2, 15 e 16, que diz assim: Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Jesus demonstra aqui ira santa e controlada, com motivação pura, zelo pela casa do seu pai. Inclusive, a lei não permitia esse tipo de atitude comercial no contexto ali do templo do Senhor. Então, o que Jesus estava fazendo estava amparado também pela lei de Deus e também pela lei da nação de Israel. Neemias e os pobres. É outro exemplo que a gente pode ver aqui de ira e consequências. Perdão, li errado. Neemias e os nobres, perdão. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Aqui Neemias fica indignado com a exploração, é porque os nobres exploraram os pobres, né? Então, Neemias se indigna com a exploração dos pobres por parte dos nobres, dos ricos. A ira dele aqui é santa e vai conduzir a atitude dele vai conduzir não a contenda e confusão, mas a restauração da justiça social. Ou seja, havia exploração, ele fica irado de forma santa e justa, toma atitudes sábias, convocando uma assembleia para que não houvesse mais aquela exploração aos pobres. Paulo em Atenas. Enquanto ele estava esperando, Paulo estava esperando por eles em Atenas, diz o texto, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Aqui, nesse tempo em que Paulo está aguardando, ele observa que havia ídolos e ele fica indignado pela idolatria, ou seja, pecado, uma ira santa. E ele poderia tomar uma atitude pecaminosa até,
né, se ele quisesse fazer assim, desagradaria a Deus, mas ele decide tomar uma atitude correta. A sua indignação resultou na pregação do evangelho no Areópago. Quando ele fica indignado com a idolatria, ele resolve, ao invés de levar condenação imediatamente, justiça própria, ele resolve apresentar misericórdia, que é a pregação do evangelho para a salvação de todo aquele que crê, e dando a oportunidade daquele grupo de pessoas que o ouviu, a sua audiência ali, ouvir o evangelho e escolher a vida ao invés da morte. Agora vamos a esse tópico aqui que vai nos ensinar e nos dar algumas aplicações da Escritura para como podemos lidar com a ira. Então, lidando com a ira sem pecar. Primeiro, reconheça a fonte dessa ira. Como assim? Vamos ver aqui, Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Então, é uma pergunta que Tiago faz para que a gente possa fazer uma reflexão. E a resposta vem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês. Então, as guerras e contendas que há entre vocês vêm dos prazeres que estão guerreando dentro de vocês. Examine se a sua ira nasce do zelo por Deus ou de um ego ferido. Elas vêm de guerras dentro de vocês, elas vêm das guerras e dos prazeres que eventualmente podemos estar cedendo para isso, ou elas nascem de um zelo pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, nascem de um zelo pela santidade de Deus. A outra dica para a gente lidar com a ira sem pecar é dominar. Domine a ira antes que ela domine você. Nós já fizemos um estudo aqui da língua, dominando a língua, né? E domine também a ira antes que ela domine você e o leve a tomar atitudes pecaminosas. O texto de Provérbios 29:11 diz assim: o insensato dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, aquele que é cheio da sabedoria de Deus, e Cristo é a sabedoria de Deus, a palavra do Senhor é a sabedoria. Quem é cheio do Espírito Santo, quem passou por Cristo e é uma nova criatura, quem é regenerado, quem é cheio desta palavra de sabedoria, então essa pessoa é capacitada pelo Espírito Santo e alimentada pela palavra de Deus para dominar-se, para dominar a sua ira, ou pelo menos dar atenção àquela ira que é santa e vai produzir mudança e justiça e restauração. E a ira que for pecaminosa, aquela emoção, porque a emoção inicial ela é incontrolável, mas ela é logo depois que ela se manifesta inicialmente, nós podemos tomar consciência daquela emoção e daquele sentimento e controlá-la. É isso que o texto está dizendo aqui. O autocontrole é característica do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Lembrando que uma característica muito importante do fruto do Espírito é o domínio próprio. Dominar a ira, dominar a língua, dominar a fala, dominar-se em qualquer situação de tentação em relação a algum ou qualquer tipo de pecado. Domínio próprio em relação à imoralidade sexual, domínio próprio em relação a uma atitude, por exemplo, de roubo, uma tentação com relação ao roubo, roubar algo de alguém, ou a inveja, domínio próprio. E no caso da ira pecaminosa também, domínio próprio. Então, a orientação é orar, respirar fundo, refletir e se afastar daquela situação até quando for necessário. No caso, por exemplo, de José, que era uma questão de imoralidade sexual, uma tentação sexual, ele teve domínio próprio e refletiu e se afastou daquela situação. Se houver uma situação em que a ira está se manifestando e a fonte dessa ira é pecaminosa, ela vai gerar atitudes pecaminosas. E aquela ira não é justa e não é santa. Então é preciso controlar aquela emoção que se manifesta e ser controlada pelo fruto do Espírito. Outra dica é perdoar e confiar na justiça de Deus.
Perdoe e confie na justiça de Deus. Romanos 12, 19 diz assim: não se vinguem, amados, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Lembrando do caso de Davi e Nabal, a gente pode aplicar essa realidade desse versículo de Romanos 12, 19, em que Davi não optou por fazer justiça própria e confiou no Senhor, de que esse texto que é do Velho Testamento também, a minha é a vingança pertence ao Senhor. E da mesma forma nós não devemos agir com o objetivo de cometer vingança ou agir em justiça própria. Nós devemos agir de forma visando a restauração, a proclamação do evangelho e a defesa da santidade de Deus. Então não faça justiça própria, confie em Deus, ele vai agir, ele é justo e vai agir no tempo certo. Algumas lições para não pecar quando a gente ficar irado. Primeiro, avalie suas motivações. Veja se você está irado por amor à justiça de Deus ou por orgulho. Se você estiver orgulhoso e aquela ira vier gerada de um orgulho, então você vai poder evitá-la e controlá-la. Espere antes de reagir. Não reaja. Não haja rapidamente. Reflita, analise. Dê um tempo antes de agir com base na emoção. Haja com base na palavra. Procure reconciliação. Mateus 18:15 diz assim: se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então, eventualmente, se você estiver irado com alguém, não faça vingança, justiça própria, mas faça o que Mateus 18 está dizendo. A sua ira é justa, porque se alguém pecou contra você, a sua ira é justa porque você está ofendido. Mas antes de ficar ofendido de forma justa, lembre-se que Deus é o maior ofendido. E como ele agiria nesta situação? Da forma que está escrito em Mateus 18. Deus, o verdadeiro ofendido, o maior ofendido, porque ele de fato é santo em essência e nós somos santos pela fé por causa dele. Quando algo acontece conosco, primeiro ofendeu a Deus. E ainda que tenha ofendido a gente e a gente deva buscar ali um conserto desta situação, a gente deve buscar primeiro a restauração do nosso irmão. Porque antes de você estar irado, Deus está irado com ele por causa daquele pecado. Então, o alvo deve ser a restauração do irmão e a reparação do erro, se possível. Ore para não pecar no momento de ira. O texto de Tiago 1,19 diz assim: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Até porque tardio para irar-se é termos essa característica, atributo divino da longanimidade, ter longo ânimo com as pessoas. Então, o irar-se aqui é irar-se de forma santa. O tardio em irar-se significa que a sua ira não vai ser atropelada pelo pecado, mas a sua ira, quando ela vier, e se ela vier de verdade, ela virá motivada por algo justo e santo. Se a gente tiver esta atitude de prioridade aqui, prioridade no ouvir, e depois o falar, e mais ainda depois o irar-se, que poderá gerar uma atitude, para que seja santa a sua vida e o seu comportamento diante das situações que possam até provocar ira. Agora, alguns exemplos de ira e o modo de falar, que muitas vezes é criticado o modo de falar, porque a pessoa está virada. Vamos ver na Bíblia como a Bíblia avalia o modo de falar de algumas pessoas iradas, né? Vamos ver aqui. Primeiro vamos refletir um pouco. A forma como falamos durante a ira pode revelar se estamos agindo com justiça ou com pecado. A Bíblia vai oferecer algumas direções claras sobre o uso das palavras nestes momentos. Uma fala acertada, zelo com controle e verdade. Vamos ver uma fala acertada dentro do contexto da ira. Neemias, desse mesmo caso que a gente falou aqui agora há pouco.
Neemias 5:7, repreendi os nobres e oficiais e disse-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus próprios compatriotas. Aí o texto avança, convocando uma grande reunião contra eles. Então, aqui Neemias falou de forma acertada, ainda que estivesse indignado e irado. E aqui não está dizendo a questão da fala dura ou suave, porque se ele utilizou de uma fala dura, não é pecaminosa. E se ele utiliza de uma fala suave, aqui o texto não permite a gente compreender. Eu tenho a impressão, pela exclamação, que é uma fala enérgica e dura, que ele usou com relação aos oficiais, mas uma fala santa, porque ele estava movido por uma ira santa e a atitude dele não foi pecaminosa. Então, muito cuidado quando a gente fica incomodado com a fala. Por isso a gente preparou o estudo da língua, para mostrar que uma fala pode ser dura e confrontadora, mas não pecaminosa. Neemias fala diretamente e com firmeza, mas não com insulto. Ele aponta o erro e vai conduzir ali a solução do problema, porque o objetivo de alguém ali irado com aquela situação é a injustiça que estava acontecendo e a busca por uma solução, ou seja, se fazer justiça em relação a quem estava sendo injustiçado. Ainda dentro desse contexto de fala acertada, vamos ver outro exemplo. Jesus, quando, naquele caso ali dos cambistas, né? João 2,16, Jesus diz assim: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Uma fala dura, mas uma fala que quer defender a santidade de Deus e daquele lugar que é o templo, a casa de Deus. Jesus se expressa com autoridade e uma indignação justa, mas com o propósito de redenção, e não há aqui na fala de Jesus insulto pessoal, que nós vimos no outro estudo da língua, que o insulto pessoal é a palavra torpe, é um tipo de palavra torpe que a gente viu. Outro exemplo, Paulo, quando ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Paulo aqui preocupado com os Gálatas que estavam sendo incomodados pelos falsos profetas e acreditando até nos falsos profetas, Paulo então usa uma expressão forte para alertar os Gálatas, uma expressão do contexto deles até também. Só que qual era o intuito? O intuito era de chamar os Gálatas ao arrependimento e à verdade, alertá-los e chamar a atenção, porque eles estavam obstinados, já não estavam mais ouvindo, e foi preciso uma palavra forte para despertá-los daquela distração, e eles poderem ouvir corretamente, entender corretamente o que estava acontecendo, e que eles estavam ali distraídos e enfeitiçados até, que é o texto, que é o termo que Paulo utiliza. Ele ofendeu? Não ofendeu. Ele relatou o que estava acontecendo, numa linguagem forte, enérgica e também, claro, metafórica, porque ninguém estava ali enfeitiçado, mas numa linguagem que fazia eles compreenderem que ele era como se eles estivessem enfeitiçados. Outro exemplo, Esther, no Velho Testamento, Esther 7:3. Se achei favor diante do rei, e se for do agrado dele, que me seja dada a vida. Este é o meu pedido e o meu povo. Este é o meu desejo. O que acontece aqui é que Esther estava indignada com a tentativa de destruição do povo dele, em que aconteceria dentro de um plano de uma autoridade ali do governo, que era o Amã, e ela então decide agir com coragem, com ousadia e com sabedoria, até preparando uma situação e se expondo ao risco de ser condenada à morte, caso não houvesse graça da parte do rei, e ela mesmo assim resolve agir em prol, indignada com o que poderia acontecer com seu povo, e em prol de salvar as vidas, de salvar a vida das pessoas que faziam parte do seu povo. Diante dessa indignação pelo plano de um genocídio, Esther, ela fala com sabedoria e firmeza, coragem, usando aquela ocasião, aquela situação, com prudência e também com reverência. Ela não fica desesperada, ela não faz escândalo, ela não faz: isso é um absurdo, vou protestar. Ela age corretamente. Dentro desse exemplo de uma fala ainda
agora já mudando, né? Terminando fala acertada, vamos para a fala equivocada, que pode expressar descontrole, ofensa e pecado de maneira geral. Quando Moisés ali, diante do povo de Deus que era rebelde, que murmurava, que reclamava, que desobedecia, em Números 20:10, nós vemos Moisés dizendo assim: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para vocês? E ali, então, ele perde o controle, não necessariamente com o tom da sua fala, mas ele perde o controle na atitude e ele, então, fere a rocha. Moisés fala com raiva, se exalta, carregado de raiva, teremos que tirar água. Quer dizer, ele expressa ali algo absurdo, que não era necessário dessa forma, e ele comete um erro, e que esse erro, então, lhe custa a entrada em Canaã. Ele fere a rocha, e não era isso que Deus tinha mandado ele fazer, desobedece a Deus até por causa de uma ira, de um descontrole, e isso custa a entrada dele na cidade, na terra prometida, na terra de Canaã. Outro exemplo é Jonas, irado, incomodado, porque Deus salvou os ninivitas que ele odiava, que Jonas odiava, porque eram inimigos, e eram cruéis e mereciam mesmo até a punição, mas Deus é misericordioso e quis salvar. E aí Jonas, no capítulo 4, no verso 3, ele diz assim: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ou seja, para ele é melhor ele morrer do que ver uma nação inimiga ser restaurada por Deus e ser liberta do seu próprio pecado. Olha a atitude totalmente egoísta, vingativa e descontrolada de Jonas. Um profeta amargurado por ver a salvação chegar a um povo que ele odiava. A fala de Jonas mostra imaturidade emocional, desprezo pela misericórdia de Deus e egoísmo, egocentrismo, como se a salvação só fosse para ele e para o seu povo. Outro exemplo de uma fala descontrolada, uma fala equivocada, é Pedro, em Mateus 26:33, em que ele rapidamente diz para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas aí a gente sabe que Pedro, e Jesus fala isso, que Pedro, naquele momento da cruz, naquele momento ali do julgamento de Jesus, naquele momento da prisão de Jesus, Pedro foi um dos que negou Jesus. Na verdade, primeiro quem nega Jesus de verdade é Judas, mas Pedro também nega 3 vezes e traz Jesus também. Abandona Jesus. A fala impetuosa e orgulhosa, influenciada por emoção forte e que o leva à queda logo depois. Outro exemplo, lá em Gênesis 34:25, Simão e Levi. O texto diz assim: tomaram cada um a sua espada, foram desprevenidamente contra a cidade e mataram todos os homens. Não era isso que era para fazer, não era atitude mais, não era atitude coerente com o caráter de Deus. Embora eles estivessem indignados pelo abuso que aconteceu contra Diná, eles agiram de forma desmedida e enganosa, e com palavras e ações eles revelaram vingança e não justiça. Algumas lições para nós acerca da ira e do modo de falar. Primeiro, Provérbios 15:1, que é conhecido por nós: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aqui a ideia é de uma resposta branda, que significa uma palavra suave ou temperada pela palavra de Deus. Nem sempre a palavra será suave, ela será até dura, mas é uma palavra temperada com o alvo da justiça de Deus e do caráter de Deus. E aí, agindo dessa forma, haverá um desvio do furor e da ira das outras pessoas. Mas a palavra ríspida, a palavra rápida, a palavra reativa, a palavra sem pensar, a palavra da vingança e até a atitude vai despertar a ira das pessoas. Lembrando que esse texto é Provérbios e a compreensão de Provérbios é uma verdade universal, que tem as suas exceções. Um exemplo de uma exceção é que, às vezes, uma pregação suave até,
do evangelho pode provocar a ira em rebeldes que rejeitam o evangelho. Então, é claro que isso aqui é uma verdade universal. Agora, mas há algumas exceções em relação a isso. É assim que a gente interpreta Provérbios. As palavras certas são firmes, mas temperadas com sabedoria e verdade. A fala errada, mesmo que nasça de uma causa justa, se ela for uma fala errada, ofensiva e pecaminosa, pode transformar uma ira santa e agora você deu vazão a uma ira pecaminosa. Conclusão do nosso estudo, concluindo e extraindo as últimas lições para a nossa vida. Primeiro, a ira, quando expressa de forma pecaminosa, a gente aprende isso aqui: fere, destrói e nos afasta da glória de Deus. Porém, quando a ira é canalizada com o zelo santo, essa ira nos move à ação piedosa e à defesa da verdade. Então, aqueles que são defensores de que toda a ira é pecaminosa estão equivocados. Aqueles que são defensores do jeito sempre suave de ser, o jeito estético, cheirosinho, bonitinho sempre, nem sempre a gente é cheirosinho, nem sempre a gente é bonitinho e nem sempre a situação exigirá que a gente tenha uma atitude cheirosinha e bonitinha. Às vezes será uma atitude dura e firme, porém é movida por zelo santo e não pecado. E isso nos move à ação piedosa e à defesa da verdade. Como cristãos regenerados, a gente precisa cultivar o discernimento espiritual para saber quando e como nos iramos, sempre buscando refletir a justiça, o amor e a misericórdia do nosso Senhor. Esse foi o estudo de nós nesse momento. Nós concluímos aqui e que o Senhor possa nos abençoar e nos capacitar a viver uma vida de domínio próprio e controle, ao ponto de que as nossas emoções, todas elas, incluindo essa que a gente estudou hoje, que é a ira, elas possam ser manifestadas e governadas de tal forma para que sejam manifestadas de forma santa, movidas pela justiça de Deus, pela defesa da vontade e da palavra de Deus, e da justiça na vida das pessoas, e defesa da glória de Deus, e nunca com o objetivo de fazer justiça própria, movida por inveja e egoísmo, mas que a gente esteja sempre movido pela santidade de Deus, e os momentos de emoções, de ira, sejam momentos também de bênção, iras santas, e sempre, conforme a gente vimos aqui, com tempero, moderação e tardios, porque Deus é tardio em irar-se. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por essa oportunidade em que estudamos a Tua palavra acerca deste tema da ira. Que Teu Espírito possa governar os nossos corações, nos instruir, nos levar a atitudes que Te agradam, seja no momento da ira e seja no momento de que há necessidade de dominar algo que possa ser da ira, mas de forma pecaminosa. Da forma que for, pecaminosa ou santa, que o Senhor nos governe. Se for pecaminosa, que a gente silencie em nós mesmos. E se for algo santo, que seja para ser transmitido a outras pessoas e a verdade da tua palavra defendida e a justiça na vida das pessoas. Que possamos viver temperados, movidos pelo amor. E as nossas atitudes também movidas por amor. Que muitas vezes a prática do amor nos levará a atitudes firmes e até enérgicas, mas que todas elas sejam para expressar e embasadas a verdade da tua palavra. Obrigado por esta oportunidade, abençoa cada irmão que acompanha este estudo, para que possa expressar esta realidade em nossas vidas, em suas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo estudo.